Ok, começamos a gravar agora a Rádio CDS no canal de Daniel Simões. Eu já estava aqui falando há algum tempo, sem gravar, e então, como isto vai ser colocado no YouTube, vamos fingir que estou começando agora. Então, bem-vindos à Rádio CDS, canal de Daniel Simões, transmitindo da costa leste do Ceará a 45 km de Fortaleza. E o tema hoje é guerra mental. E é um dos temas que eu tenho vindo a trazer e que são, assim, essenciais para nós entendermos o que está acontecendo hoje em dia. Porque esta guerra que nós estamos vivendo, que é uma guerra, para quem consegue ver, é uma guerra. E aí nós, só aí já conseguimos constatar, perceber algumas coisas. Porque que algumas pessoas, para elas é óbvio a guerra que está existindo, e para outras não é. E é interessante isso, né? Porque é uma guerra que nós estamos falando. Não é de um pato amarelo que está ali à nossa frente ou um elefante cor-de-rosa e um vê e o outro não vê. Não é isso que nós estamos falando. É de uma guerra, né? Então, e isso é muito interessante, porque é que uns apercebem a guerra e outros não a percebem. Acham que isso é uma ilusão na cabeça dos outros, né? E é interessante nós observarmos isso, todo esse fenómeno, não é? Fora, porque se nós observarmos bem, o que está a acontecer é também uma guerra de percepções, não é? A guerra é pela percepção do ser humano, é para controlar a percepção do ser humano, para que ele não consiga ver com clareza a realidade, para que ele não se consiga perceber com clareza de si mesmo, do outro, do modo como a natureza funciona, do modo como o sistema funciona, e ele passe a ter uma outra percepção. Não é? E existe essa guerra que é para manipular a percepção do indivíduo. Mas depois, entre os indivíduos que tiveram e que têm as percepções manipuladas, existem guerras entre as percepções. E é isso que é preciso nós entendermos a profundidade e os detalhes desta guerra e cada vez mais nós estamos prontos para entender esses detalhes, não é? E então nós temos uns atacantes, um lado que ataca a humanidade toda, controlando e manipulando a sua percepção presente, passado e futuro. E depois existe, devido a essa manipulação de percepção, que é um controle mental, passa a existir entre a humanidade que está sendo alvo desse ataque, entre ela própria, passa a haver uma guerra de percepções. E nós podemos ver isso nesse exemplo que eu estou dando. Que uns apercebem a guerra e outros não a percebem. E isso é muito interessante. Então, quem apercebe a guerra está querendo mostrar aos outros que existe essa guerra. E quem acha que não existe guerra está querendo mostrar a quem acha que existe guerra que é tudo uma ilusão e que o Estado está querendo ajudar a gente e a indústria farmacêutica também. E os bancos também estão querendo ajudar a gente, porque eles estão passando empréstimos e financiamentos para poder colocar toda essa máquina ditatorial de controle de pensamento e de movimento em movimento. E é interessante, então, nós começarmos a observar espera aí, alguém aqui está-me a dizer que não me está ouvindo. Vocês estão-me ouvindo? Alguém diga aqui no chat, por favor, se me está ouvindo. Eu acho que sim, ninguém se manifestou. Só a Patrícia se manifestou. Desculpa, Daniel, era eu. E aí eu entrei e estão todos me ouvindo, e aí não é? Eu consegui. Eu estou vendo aqui sinal de entrada, de som. Não. Eu acho que era um problema no meu telefone, porque eu saí e entrei de novo. E agora eu estou ouvindo. Ah, certo. E eu não entendo como é que... É porque eu não estava com os fones nos ouvidos, eu agora não te estava ouvindo. É porque normalmente... como é que... eu deixei os micros todos ligados.
não coloquei a configuração de entrar desligado. Tudo bem. Ou seja, os vossos micros já estão abertos. Mas eu vou dar continuidade então. Ver onde é que eu estava. É porque eu vi a tua mensagem ali no Telegram e eu não estava ouvindo, porque eu estava com os fones tirados. Então, para nós entendermos com mais detalhe e profundidade esta guerra mental, é bom eu falar de mim, então. Vou falar de mim, que acho que é melhor nesse sentido. Porque ao falar de mim, talvez fique mais fácil para cada um também se inspirasse, comparasse, projetasse, analisar a si mesmo, né? Quando nasci, eu cheguei nesta terra e para mim não existia mal nenhum nesta terra, né? E eu tenho plena consciência disso, porque a minha memória vai até quando eu era bem criancinha. Eu tenho memórias de quando eu era muito criança mesmo, muito jovem. E para mim não havia mal no mundo, né? E as coisas, era uma alegria, né? E quando eu fui para a escola, eu tinha 6 anos de idade, pronto, já existia, né? Já existiam aquelas regras, aquelas leis, né? Por exemplo, eu queria ir para a rua brincar, aí eu não podia ir para a rua brincar sempre que eu queria, né? A minha mãe colocava umas horas para eu brincar, que eu, graças a Deus, ou universo, como quiserem chamar, eu morei com os meus pais e nasci, cresci e morei com os meus pais num lugar que era fechado, né? Que é chamado lá em Portugal uma praceta. É tipo uma praça, mas é uma praça fechada, né? Ela só está aberta de um lado. E aquilo é um lugar excelente para a criança brincar, né? Principalmente naquela altura que não existiam praticamente carros. Existiam só 2 automóveis ali quando eu era criança. Agora não tem espaço para estacionar, né? E então, quer dizer, existiam regras quando eu era criança, já existiam, que a minha mãe impunha, mas tudo bem, o mundo era bom, né? Era feliz. E depois, a transição, quando eu comecei a ter contacto com um outro lado mais agressivo do mundo, foi quando eu entrei então para a escola, né? Porque entre amigos, entre crianças, existe briga, né? Mas a gente não vê isso como um mal, né? Não é um mal. Depende, né? Depende. Também pode chegar a níveis extremos. Mas, cara, quem é rapaz principalmente entende, né? Rapaz, cara, o cara briga, passado um pouco já está jogando a bola e é assim mesmo. E um dia briga com um e está mal com aquele e está bem com o outro. No outro dia já briga com o outro e está mal com... está de bem já com o primeiro. E a gente sabe como é que é essas coisas de criança e é tudo muito natural e normal, né? Sem extremos, né? Não estamos a falar de situações extremistas, de bullying, de violência, não é nada disso. Então, mas o mal não existia, não é? Não existia esse mal. Mas quando eu entrei na escola, foi aí que eu comecei a sentir a primeira vez a opressão, não é? Porque eu tinha que estar ali, eu não podia falar, não podia me movimentar, não podia brincar, não podia falar com o meu amigo que estava ao meu lado, sentado na minha carteira, né? Que é como se chamava lá em Portugal, né? Aquela secretária à mesa do aluno, é a carteira. E então eu não podia nem sequer falar com ele ao meu lado, e aquilo para mim era uma opressão gigantesca. E então a partir dali começou o desconforto na minha vida, não é? Eu ter que acordar muito cedo, doía, mas doía eu acordar cedo, sabe? Ter que, com frio, em Portugal no inverno é muito frio de manhã, assim, é um frio atlântico, entra nos ossos. O frio é tanto que a gente, quando entra dentro da cama, tem que ter a cama aquecida, né? Porque senão até é difícil entrar dentro da cama. Não dá para sentar na privada de uma vez, o cara tem que inventar, ou vai sentando muito devagarinho, de tão frio que está, ou então tem que botar, sei lá, umas meias, né? na privada para conseguir sentar, de tão frio que está, né? E então, quer dizer, era uma violência. Hoje eu tenho consciência disso, não é? Na altura eu senti essa violência de acordar tão cedo e ir para dentro de uma sala de aula, ficar ali quieto. Mas eu pensava que, sabe como é que é os adultos, não é? Colocam nas crianças que a criança está errada, que tem que ser assim, tem que educar, e tem que, não é? Mas hoje eu vejo a violência que foi
colocado em cima de mim como criança, de mim e de todos aqueles que lá estavam, né? Arrastados de suas casas, retirados de suas famílias para serem colocados todas as manhãs ali dentro daquela sala com aquele homem que batia na gente, né? Porque ele dava reguadas na gente e nós tínhamos medo dele, né? Mais medo do que respeito, né? E começa aí, quer dizer, essa é a minha experiência, né? Assim, começa aí a modulação da percepção da realidade, não é? Porque quando nós somos crianças, nós temos aquelas perguntas, não é? Nós queremos brincar, descobrir as coisas e temos perguntas que queremos descobrir. E, obviamente, naturalmente, as perguntas sobre a vida e sobre a morte e sobre o significado da vida, elas começam a surgir. E a escola, todo o sistema, pelo menos esse que eu vivi quando era criança, ele simplesmente ele quis, ainda tentou apagar isso em mim. Ora, o que eu observo é que apagou em maior parte das crianças. Não em todas. Hoje ainda tenho contacto com amigos meus da primária lá, quando eu tinha 6 anos, que eu conheci eles quando tinha 6 anos de idade, né? E tem, por exemplo, eu estou-me lembrando de um que é um cara altamente antenado. Ele mora lá em Portugal e é um cara plenamente consciente, assim, de onde é que ele está, né? Mas depois, por exemplo, um outro que cresceu connosco, né? Andou nas mesmas escolas que nós, ali, mesma cidade, tudo. O cara é completamente cego. O cara foi trabalhar num banco e ficou e ainda está todo inchado nos ternos que ele usa de cada vez mais caros, né? Porque o cara está dentro do banco, vai ganhando cada vez mais, né? E aí a gente, assim, as coisas tocam de uma forma diferente em cada um de nós. E fica um mistério no ar quando nós começamos a questionar, a pensar sobre porque é que há uns que não engolem aquilo que o sistema está querendo empurrar a goela abaixo e outras engolem. Não, assim, isso é um mistério, tá? E não estamos aqui, eu não estou aqui de maneira nenhuma a querer dizer, uns são os mais especiais, os outros são os menos especiais, ou que uns são os despertos e outros são os não despertos. E não é nada disso que eu estou aqui fazendo, não. Eu estou falando uma coisa que é uma constatação. É uma constatação. Tem pessoal que, desde cedo, que alinha completamente na narrativa oficial. Acredita na TV, acredita nos políticos, acredita nisso, tudo. E muitos até veem como é que o jogo funciona e entram lá dentro também para conseguir sugar mais um pouco. E depois tem outros que não é? Então, o que é que eles querem essencialmente, o que é que eles têm vindo a fazer desde há muito tempo e que agora intensificaram? Não é? O que é que eles agora intensificaram? Os caras, tudo isto que está a acontecer, tudo o que está a acontecer, são pessoas fazendo. Vamos às coisas mais básicas, chamar as coisas pelos nomes mais simples. Tudo o que está a acontecer na instauração deste sistema todo, que engloba sistema social, económico, de saúde, educação e por aí vai. Como é que isso está a acontecer? São as pessoas que estão fazendo. Existe o fazer das pessoas. A civilização são os humanos. Mas as pessoas fazem as coisas que fazem todos os dias. Porquê? Porquê é que a pessoa acorda e faz aquilo que faz quando acorda? E durante o seu dia? E porquê é que algumas pessoas, aquilo que elas estão fazendo durante o dia delas, está auxiliando a construir todo este sistema? E porquê é que elas estão fazendo isso, né? No sentido de porquê é que uns estão fazendo e outros não? E será que estão tendo consciência do que é que estão fazendo? Porque daqueles que estão fazendo, quando acordam de manhã para viver o seu dia, estão auxiliando a construir este tecnototalitarismo global, não é? Que está querendo ser global. Entre esses que estão contribuindo para a construção disso, dividem-se em dois. Aqueles que têm consciência que estão contribuindo e aqueles que não têm consciência que estão contribuindo. Qual será o mais fácil de trazer para a clareza?
será aquele que tem consciência que está construindo uma ditadura ou aquele que não tem consciência que está construindo uma ditadura? Depende, não é? Pode haver diversas reações de ambos os casos. E, essencialmente, o que eles têm vindo a mexer mais é no modo como as pessoas se relacionam. Essa é a grande questão em todos, individualmente, mas também coletivamente, eles têm vindo a mexer na percepção. Porque hoje, principalmente as camadas mais jovens, não é? Mas não só, infelizmente, estão olhando as outras pessoas como potenciais bombas biológicas. De onde é que vem essa percepção? Porque há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, essa percepção não existia. Então, ela veio de onde? Né? Como é que ela nasce? Como é que você, Dona Maria, começou a ter a percepção que a sua vizinha poderia ser um perigo biológico? Foi porque a TV que está lá em casa liga a TV todos os dias e vai contando histórias. Para isso é preciso entender como é que funciona o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento nada mais é do que uma voz num blá 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 eterno. Né? Fica contando histórias o tempo todo sobre como é que as coisas são, como é que elas funcionam, o que são, né? Para que serve, e fica aquele blá 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 todo. A nossa voz de pensamento, ela fica contando histórias sobre nós, sobre os outros, sobre um acontecimento que nós vimos ali ou vivenciámos, e depois a memória, o pensamento, né? Ele vai alterando assim a memória aos poucos. Então, entendi como é que funciona o pensamento. De onde é que vêm as escolhas que eu estou fazendo? Por que é que eu estou fazendo as escolhas que eu estou fazendo? Porque eu estou percebendo a realidade de uma determinada maneira. E então, quando acordo no meu dia, eu vou fazer determinadas escolhas, baseadas na percepção que eu estou tendo no dia. Que tipo de percepção eu estou tendo? Será que eu estou tendo a percepção que estou vivendo num cenário pandémico, altamente perigoso, onde toda a gente é um perigo, ou eu simplesmente estou acordando e vivendo o meu dia naturalmente, cuidando das minhas plantas, precisar sair para ir comprar alguma coisa, vou, porque felizmente aqui no interior eu ainda consigo acessar as coisas sem precisar de usar máscara nem nada. Deixei de ir a certos lugares, porque simplesmente exigem que a utilização de máscara para eu entrar, aí eu não vou. Não é? Só se tiver lá alguma coisa lá dentro que eu preciso realmente e não esteja em mais lugar nenhum. Aí é uma escolha minha, né? Se eu realmente quiser, aí eu vou ter que concordar com o que aquele proprietário da propriedade privada está determinando para a sua propriedade. Né? E talvez, se toda a gente fizesse o que eu faço, assim, nesse sentido, de não frequentar lugares onde as máscaras estejam exigidas, talvez o comércio já estivesse de outro jeito. Não é? E agora, com essas propostas de passaporte, aí ainda vai ficar assim, isso poderia perder força se os comerciantes não acatassem essa ordem, não é? Se tivessem a coragem de se unir nisso aí. Mas é preciso uma questão de percepção. E uma coisa interessante, que eu escrevi há pouco no grupo, é que se nós olharmos bem em termos de conversas das massas, assim, nos grupos e tudo, né? Praticamente ninguém está falando do sistema financeiro. Mas o sistema financeiro é a principal ditadura que está a acontecer aqui. Digamos assim, é a bolha de controle mais alta dentro deste sistema ditatorial que está sendo instalado. Porque nós temos à frente das farmácias, da indústria farmacêutica, tem à frente das comunicações, tem dos alimentos, tem da educação, tudo são frentes. A segurança cibernética, já está começando a surgir toda uma agenda verde que aparentemente surge dentro das instituições, vinda, não se sabe muito bem de onde, mas todos estão aderindo, não é? A uma agenda verde. Claro que a gente sabe que vem lá da Agenda 2030, né? Os princípios sustentável.
E nós vemos... confesso que agora perdi-me um pouquinho. O que é que eu estava falando? Fui pensar noutra coisa e perdi a linha. Eu tenho uma pergunta, Danilo. Sim, então faz lá a pergunta. Que é para ajudar aí na construção do raciocínio. Então, você falou muito, muito bem. Digamos assim, você tocou na base, né, na raiz. Que é a guerra mental e a dificuldade que essa guerra mental, ela distorce as relações humanas. Eu gostaria que... Porque eu percebo o seguinte, que é uma guerra que atua para combater a percepção de si. Ou seja, a percepção que eu tenho de mim mesmo. O que significa dizer isso? Uma vez que eu neutralizo um cidadão de ele se aperceber a si mesmo, então eu posso estratificar a sociedade. Eu posso dizer, esse fulano aqui é estrangeiro, esse aqui é nacional, esse aqui é de uma classe mais alta, o outro. E, portanto, ele tem determinados direitos em detrimento ao outro. Então, você já limita o cidadão já pela base, dificultando essa percepção de si. Aí você diz, você tem direito a esse recurso, você tem direito a esse salário, porque quando você estratifica a percepção de si, você manipula a percepção de si, você, por exemplo, pode dizer o seguinte, trabalhador tem determinado direito, aí a pessoa se vê como um trabalhador e não como um ser humano. Não, eu sou trabalhador, então eu só tenho esse direito. Mas o cara da iniciativa privada, ele também é um trabalhador. E assim a gente vai rolando. E aí a minha pergunta, que eu gostaria, se você pudesse falar mais sobre a percepção de si, dentro dessa guerra mental. Excelente pergunta, Tiago. Vai aqui auxiliar-me aqui a enriquecer muito aqui todo este compartilhamento de percepção, né? E só terminando, porque eu depois peguei, né, a linha que eu estava seguindo, é que o principal sistema ditatorial é financeiro, porque todos os outros sistemas ditatoriais que estão sendo instaurados no mundo, essas frentes de ditadura, né, como a sanitária, elas estão sendo financiadas, né, precisam de dinheiro para fazer isso. De onde é que vem o dinheiro? Para elas conseguirem se movimentar, né? Então, o foco, o centro disso tudo é o sistema dos bancos centrais. Agora, passando para a pergunta do Tiago, que é muito interessante, né? É muito interessante isso aí, cara. E eu estou aqui escolhendo por onde é que eu vou começar, certo? Porque, ó, assim, talvez quem esteja ouvindo eu falar isto pela primeira vez, talvez estranhe um pouco, talvez possa não ter tanta facilidade a acompanhar, mas eu garanto que pela repetição de ouvir vai conseguir ver a lógica. Mas se por acaso encontrar alguma coisa que não tenha lógica, diga-me, que é para a gente poder melhorar cada vez melhor toda esta percepção, não é? Bom, a nossa mente, qual é a forma da nossa mente? A nossa mente não tem forma, não é? Ela não tem forma. Não tem como agarrar na mente, não é? Pegar nela, dizer, não é? A consciência é, como a própria palavra diz, é ter consciência de, não é? É estar consciente, ciente da presença não é? Daquela. E então, consciência de si é a pessoa ter consciência da sua própria presença, é estar percebendo a sua própria presença. Ora, a consciência não tem forma também. Qual é a forma da consciência? Será que a gente consegue desenhar a consciência? Não tem como, não é? Tem até uma coisa no Japão, eu não me lembro já bem o contexto, que diz que qualquer coisa como que abrir um homem ao meio com o sabre, né, para procurar a alma dele, né? O que é o absurdo, né? O cara abre o corpo do cara ao meio à procura da alma dele, onde é que está, né? E então, dentro isso aí, começa-nos a trazer, olha, eu não estou aqui a falar de princípios de nova era, nem de espiritualidade, né? Não, estou seguindo uma lógica, é uma lógica. Né?
Então, se não tem forma a consciência, não é? Nem a mente, então o que nós apercebemos tudo ao nosso redor é contrário aos princípios de o que somos. Se o que somos é consciência e a consciência não tem forma, então tudo o que nós estamos aqui a perceber na realidade tridimensional, de comprimento, altura e largura e tempo, né? Tudo isto aqui é uma ilusão, então, completa. E não segue os princípios da nossa própria existência. Não, vamos retirar primeiro a ilusão, porque eu não quero agora estar a entrar nessa parte se é ilusão ou realidade ou não. Vamos só ficar nessa aí, que o princípio básico da nossa própria existência individual, que é a consciência, sem forma, logo, se não tem forma, não tem dimensão, é uma base de existência que não tem a ver com as coisas que nós apercebemos, incluindo o nosso corpo. Não é? Porque todas as coisas têm forma, têm dimensão. Vamos um pouquinho mais detalhado. Para haver movimento de alguma coisa, tem que existir alguma coisa. E para alguma coisa existir, ela tem que ter forma. Ela tem que ter dimensão. E isto aqui neste universo tridimensional. Não estamos aqui a falar de realidades invisíveis, tá? Então, tudo o que nós estamos aqui a perceber tem comprimento, altura e largura. E é dentro desses princípios de movimento, dentro da dimensão, dessas dimensões de comprimento, altura e largura, que o movimento acontece. Ora, se a consciência não tem forma e não tem dimensão, logo não tem movimento. O que tem movimento? A mente. A mente tem movimento. Não tem forma, mas tem movimento. A mente consegue imaginar formas e dimensões, mas elas não são palpáveis. Não é? Elas estão numa realidade impalpável. A mente também não tem forma, não é? Mas ela consegue a perceber a forma. Tudo ao nosso redor é percebido pela mente, que usa como filtro, como antena, o próprio corpo. Ora, quando nós vamos para a universidade, o que é que acontece connosco? O que é que eles dizem, né, que a pessoa faz quando vai para a universidade? Ela forma-se, não é? Ela forma-se. Porque o que é que isso quer dizer? Quer dizer que estão dando uma forma à mente, estão dando uma forma à percepção da realidade. Essa forma está de acordo com o funcionamento do sistema. O sistema, ele é sintético, não é? Ele é, digamos, cada vez mais antinatural, e então ele precisa que aqueles que mantêm a máquina funcionando tenham uma percepção não natural. Tenham uma percepção antivida, antinatural. E então a universidade ela dá uma forma à mente. Por isso é que nós buscamos informação. Porque a informação, a verdadeira informação, não tem forma. A própria palavra está dizendo. Informa. Incolor quer dizer que não tem cor. Impossível quer dizer que é impossível. Informa quer dizer que não tem forma. Então, a verdadeira e preciosa informação não tem forma. Porque ela vai auxiliar o indivíduo a perceber a sua real natureza, que é sem forma. Agora, o que é que nós estamos vivendo hoje em dia? Um excesso de informação e uma manipulação dessa informação disponibilizada. Para quê? Para manipular o modo como a mente está sendo formada. E está usando a forma e o movimento mental para perceber a realidade e interpretar a realidade ao seu redor. Então, quando eles estudam isto assim ao detalhe, e quando digo eles, vamos colocar eles e nós, certo? Vamos aqui fazer essa divisão, né? Apesar da gente estar procurando trabalhar pela não polarização, mas às vezes temos que descer a esse nível, né? Então são eles e nós. E eles, sabem, têm conhecimento sobre muita coisa. Os caras têm
acesso a documentos antigos, de ordens secretas. Os caras têm coisas ali funcionando que a maior parte do povo nem imagina. E hoje os caras têm a tecnologia. E o que é que a tecnologia é quando usada dessa maneira? Magia negra. Só que é magia negra com tecnologia. O que é magia negra? Magia negra é a utilização das forças da natureza, que são coisas naturais, em proveito próprio e em prejudício dos outros. Não é? Por exemplo, quando o cara pega e rouba uma pessoa na rua, não é? Isso é magia negra. É, porque existe ali uma descarga energética em cima da pessoa que algumas pessoas ficam afetadas emocionalmente e energeticamente durante dias ou semanas, né? Devido a um assalto ali. É o que é isso? É a utilização de forças da natureza. Né? Ali naquele caso é a força da imposição, né? da intimidação para proveito próprio. Né? Então, quando nós somos crianças, e aí volta tudo aquilo que eu vinha ali falando, que é muito interessante. Quando nós somos crianças, nós não temos, a maior parte de nós não tem a oportunidade de perceber, de ter um adulto connosco, que chama a atenção para a nossa própria presença. Porque isso é que é uma coisa super importante. E eu ainda foi ontem ou antes de ontem, acho que já é tanta coisa que já começa a misturar. Eu estava falando aí numa live, num encontro, que eu tive a felicidade de encontrar as pessoas certas, que me mostraram coisas, que me disponibilizaram coisas e mostraram. E então, a felicidade daquela criança que tiver alguém que lhe mostre a sua própria presença. Porque se uma sociedade começar a ter crianças que se sentam numa mesma sala, e eu estou falando de crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade, começando a partir dessa idade, se sentem numa sala para ficar sentadinhos, só se apercebendo, de olhos fechados, só sentindo a sua própria presença. Inevitavelmente, meus amigos, essas crianças, elas vão conscientizar que não existem muitas crianças ali na sala, que existe uma única consciência. Porque o caminho que leva a perceber claro da nossa própria presença, ele revela-nos que só existe uma única presença em todo este universo. Ora, começa a ser a criança. Reparem que criança é uma palavra interessante, que tem uma raiz de criar. A criança começa a compreender que os seus irmãos, ir de mão dada, que é para dar a mão, o seu mano, que é um humano, ele é ele próprio. Todos os seus amiguinhos são ele próprio. Ele começa a entender essa união. Ora, o sistema não quer que nós nos apercebamos dessa simples realidade, porque é uma coisa muito simples, que pode ser apercebida por crianças, mas que faz toda a diferença na percepção que o indivíduo tem sobre a realidade e o modo como tudo isto funciona. Toda a sua, digamos, formação mental, porque tem que haver uma formação mental. Todos nós somos egos aqui, conversando uns com os outros. E todos nós temos a mente formatada de algum jeito. Só que nós ainda continuamos com a capacidade da criança, que é de criar. A palavra criança, eu junto-a muito com criador. Né? A criança parece o gerúndio do verbo criar. Não é? É um criar, criando, criança. Né? Está sendo feita ali uma criança. Não em termos sexuais, mas em termos de criação. Né? Por exemplo, o escultor que está fazendo uma estátua, ele está em criança, está fazendo uma criança, está fazendo uma criação. Né? Então eu associo muito a energia da criança a isso, porque ela é limpinha, ela é altamente criativa, espontânea, natural. Né? E se isso for essa coisa simples, se não for escondida de nós quando nós somos crianças, e não são os nossos pais que nos escondem, e também nem sequer é o próprio sistema em si, o sistema burocrático, fiscal, financeiro, não é esse sistema que está escondendo.
É um outro sistema, é o que está também acima disso tudo, que é o sistema de controle mental. Né? Existe uma força também mental dominando todos esses caras que estão nessas esferas de poder. Né? Todos eles estão funcionando em sintonia dentro dessa magia negra, né? Para proveito próprio. Então, percepção de si, né? É a percepção da real presença de si. Posso fazer uma contribuição aí? Deve. Então, essa batalha, ela também, ou seja, a batalha da guerra mental, ela é travada ao longo da história, né? E você percebe que em várias civilizações, né, que passa a civilização romana, e aí depois você vem em período ali, depois da civilização romana, você tem um momento em que a Igreja Católica surge, depois da Idade Média, e aí depois você tem, né, o mercantilismo, as grandes navegações, surgiu o capitalismo, o comunismo. Então você observa sempre em realização das civilizações, no sentido de produzir conhecimento, cultura, ciência, né? Mas ao mesmo tempo um desvirtuamento dessas realizações. E você observa um padrão disso. E o padrão é sempre estabelecer o processo de desumanização. E aí, praticamente, fazendo um corte histórico, né? Você vê um grupo de civilização e uma guerra travada em nível, digamos assim, de separar metodologicamente ciência e humanismo, ciência e filosofia. Por quê? Quando alguns grupos filosóficos passam a atribuir, por exemplo, à razão um atributo da alma, porque o cara diz assim, eu tenho razão, por eu ter razão, eu tenho alma. Aquele indivíduo, ele não tem razão, ele não tem alma, então ele é passivo de ser dominado. Então, eles fazem uma manipulação a nível de interpretação de categoria e, por dizer, eu tenho razão e através da razão eu posso buscar minha felicidade, por conta disso eu tenho alma. E por conta disso eu sou superior e aquele é inferior. Então eu posso estratificar os povos e eu posso legitimar a minha dominação. E aí eu crio uma estrutura para que aqueles dominados jamais se libertem. Em que sentido? Porque se você vê, após, né, a Revolução Francesa, o Renascimento, tal, a descoberta da razão, né, a ideia era produzir a felicidade, mas ela ao mesmo tempo produziu o contrário daquilo que ela buscava. Ela produziu a Segunda Guerra Mundial, ela produziu o Holocausto, ela produziu a colonização, a escravidão, a estratificação de categorias, homens, mulheres, né, Então, o conhecimento, parece que esse é o fruto proibido. O conhecimento, em vez de dar a visão de Deus, produziu o contrário. Produziu o estranhamento, a aversão, o outro, a separação. E que, na verdade, o atributo da alma não é a razão, o intelecto, mas o atributo da alma em si é a própria consciência. E o que é a consciência? Que é o que produz realmente a percepção de si. E que é essa consciência de unidade. E que, para além de eu ser um brasileiro, para além de eu ser homem, para além de qualquer categoria, eu sou um ser humano. E quanto mais profundamente consciente, quanto mais profundamente espiritual, mais profundamente humano uma pessoa é. Então, você disse muito bem, nas universidades e na educação há um trabalho de limitar essa percepção da consciência. E essa batalha ela é travada já aí também, nas estruturas das bases metodológicas, e separando todas as ciências, e manipulando os processos de construção
de conhecimento. E aí, a gente termina se identificando ao longo do processo, como você bem falou, com o corpo, com a natureza, com uma categoria, uma classe trabalhadora, ou uma classe de empresário, ou uma classe privilegiada. E com isso, pronto, você tem legitimidade para manipular as massas e ainda mobilizar as massas no sentido que você quer. Digo aqui, determinados grupos. Só contribuindo. Pronto, terminei minha fala. E dentro disso, Tiago, os caras vão manipulando as relações humanas, porque as relações humanas são reflexo da percepção que as pessoas têm de si, dos outros, da sociedade, da natureza. E os caras, quando nós olhamos, hoje em dia, quando nós olhamos assim ao detalhe, nós, uns entre os outros, já temos poucas relações humanas uns entre os outros que não sejam económicas. Parem para pensar isso um pouquinho. Vocês convidam um amigo para tomar um café lá em casa, já está ali, ó. Estão tomando o café, açúcar, já pagaram imposto, já tiveram que comprar, tiveram... Entendendo? Ou seja, a relação... Quando é que uma relação não é económica? Por exemplo, nós vamos nos sentar ali num banco de jardim, conversando um com o outro. Aí não está havendo relação económica nenhuma. Só que a maior parte das relações hoje em dia são económicas. As pessoas encontram pretextos, ou melhor, as pessoas usam o gastar dinheiro em alguma coisa como um pretexto para se encontrarem. Muitas vezes tem a ver com a alimentação. Encontram-se para comer, tomar um café, ou, não é? Ou para ir a um cinema. Tem que ter sempre um motivo económico. E isso é uma coisa que, quando eles digitalizarem a economia, as nossas relações, ainda mais as relações vão se tornar económicas. Principalmente no sentido de relação económica com o Estado, não é? Porque quando eu chego ali perto do senhor e compro uma água a ele, eu dou R$2, o Estado não tem nada a ver com o que está a acontecer ali. Ele não recebeu nada daqueles R$2. O Estado pode ter recebido quando o senhor comprou a água, né? Comprou a água lá num armazém, aí ele teve que pagar o imposto, né? Mas quando ele me vende a água a mim, aquela transação ali de R$2, o Estado não recebe nada. E é isso que o Estado não quer. Ele quer acabar também com essas relações económicas. Ou seja, eu não posso pegar e dar um dinheiro qualquer a um amigo meu. Um amigo meu está passando dificuldade e a pessoa, eu pego e dou dinheiro a ele. Tomara eu, né? Ter dinheiro para dar assim a amigos meus, né? Mas se nós criar a condição, né? Vamos colocar então uma pessoa, né? A pessoa quer dar um dinheiro a um amigo. Como é que ela vai dar dinheiro a um amigo sem o Estado interferir? Não é? Sem o Estado ficar registrado lá. E eles dizem, não, mas com o Pix não vai pagar imposto. Mas fica lá registrado. Está lá o registro. Tu deste dinheiro ao teu amigo. Para quê? Para que isso? Não é? Porque é um constrangimento. Não é? É um constrangimento. Mesmo que ninguém venha a saber, para que isso? Para que registrar esse movimento? Que o cara naquele momento passou uma dificuldade e que precisou que o amigo lhe desse dinheiro. Para que essa psicopatia de controle? É aí que está o problema. É quando nós não nos apercebemos da nossa própria essência, que é sem forma, que somos todos um e o mesmo, e que estamos aqui, isto aqui poderia ser o paraíso. Poderia ser o paraíso. Porque não existe escassez. Nós vivemos numa realidade de abundância. O Ministério da Economia devia se chamar Ministério da Abundância, porque a natureza produz muito mais do que nós conseguimos consumir. Só não está produzindo porque nós estamos sendo manipulados, controlados, oprimidos e não nos deixam expressar. Tudo tem que ficar, o que nós queremos fazer tem que ficar registado na República Federativa do Brasil. Tudo. Tudo o que começar a ser feito fora disso aí já começa a não funcionar. Já começa a entrar em irregularidades, ilegalidades e as pessoas não têm o poder para se organizar. Elas têm o poder, mas está-lhes sendo retirado esse poder. Não estão deixando que esse poder se expresse.
das pessoas se organizarem de forma criativa, do jeito que elas querem. E isso tem muito a ver, tudo isso que está a acontecer tem a ver porque nós não nos apercebemos quando éramos crianças da nossa própria realidade. E entramos dentro do sistema alinhando com isso tudo. E a maior parte, quando nós éramos crianças, quem nos colocou foram os nossos pais, mas os nossos pais não poderiam saber, porque também eles foram vítimas disso aí, foram alvo disso aí, não é? Mas aí vem a questão, não é? Porque é que uns começam a questionar, começam a ver logo o que é que está a acontecer. Para mim foi isso, logo desde criança eu comecei a ver o que é que estava a acontecer e a fazer perguntas, mas eu não tinha informação, não tinha experiência de vida para poder entender, não é? Mas eu desde criança é que vivo com essa sensação, tem alguma coisa errada. Hoje eu já sei o que é que está errado, né? Ou pelo menos uma parte do que está errado. Na altura era criança, eu não sabia, e imensas vezes eu pensei que o errado era eu, né? Até bastante jovem, já assim, já posso dizer, até já entrando na fase adulta, muita coisa eu me culpava, sabe? Hoje não, hoje eu já olho para trás, já estou quase com 50 anos, eu olho para trás e digo cara, eu consegui foi escapar, assim, assim, pelas tangentes, sabe, assim, porque o negócio não foi brincadeira não, né? E nós estamos todos aqui nos encontrando, porque nós queremos manter viva essa chama de clarificação, queremos entender mais, clarificar-nos mais, para conseguirmos ser mais naturais, conseguir viver sem sofrimento, não é? Ou pelo menos reduzir muito o sofrimento, conseguir ver se a gente consegue. Não é fácil, é uma peleja, este mundo aqui. Bom, meus amigos, são 10h50, eu normalmente não faço a Rádio CDS mais que 1 hora, então nós temos 10 minutos, eu sugiro que quem queira participar que se manifeste aí, é só abrir o micro, que os micros estão tudo aberto. Oi, aqui é a Sônia. Olha Oi, só, Sônia. tudo bom? A gente tem que modificar o paradigma do homem do homem normalizado pelo sistema, para o homem natural. Esse eu acho que é a nossa tentativa aqui, entendeu? De percepção, né? Porque a maioria de todos nós foi, digamos assim, o homem normalizado, ou seja, dentro da norma, dentro do sistema esse que vem todo através até das manipulações, né? Nas manipulações que vêm psicológicas, enfim, educacionais, que pais às vezes impõem aos filhos ou, sem perceber, e assim nós vamos reproduzindo modelos para que a gente deixe de se comportar não como uma partícula aqui, sim como uma onda, né? Que eu acho que esse é a nossa grande tentativa de modificação, porque desde que o mundo que a gente percebe, ele reproduz sempre o mesmo sistema. Omitindo conhecimento, quer dizer, fracionando por uma parcela mínima que detém esse conhecimento e que, obviamente, faz uso dele e faz, como tu mesmo bem disse, a magia negra essa toda, né? Eu acho que é isso aí. Muito legal o programa. A minha participação está encerrada. Os micros estão abertos. Alô? Eu estou dizendo, lembrando que os micros estão em aberto. Quem quiser participar, para nós encerrarmos às 11. Bom, mas se ninguém quiser participar, então eu vou encerrar já. E agradecendo a todos a participação e o enriquecimento que deram a este momento, muito interessante. Daniel, tu conseguiu aparecer o que eu estava colocando ou não? Só para saber. Peraí, tu colocaste, foi no grupo, né? Não, eu falei aí que eu acho que
que a ideia, em termos da questão da percepção, é de mudar... Sim. Nós ouvimos vocês, sim. Então tá, certo, tá bom, valeu. Então vamos, amigos, muito grato por este momento, por essas conversas de amizade. Esperamos todos que este encontro possa também beneficiar outras pessoas. Está tudo nas nossas mãos. Olha, não acreditem em ninguém, nem em mim, nem em ninguém. Verifiquem tudo bem direitinho e vamos ver se nós conseguimos despertar em nós essa coragem, essa capacidade de podermos transformar em união organizada este cenário que está sendo montado aí. Meus amigos, muita luz em todos nós e até a próxima! O campo tem homens, mulheres e trigo, arados, tratores, que lindas paisagens.